STF suspende análise de penhora de fundo eleitoral e fundo partidário durante eleições. A ministra Carmen Lúcia pediu vista, interrompendo o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre uma liminar do ministro Gilmar Mendes que impedia a penhora de valores do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha durante as eleições. A análise virtual começou na última sexta-feira, 11/10. Estava prevista para terminar em 18 de outubro. Antes do pedido de vista, apenas Gilmar havia se manifestado. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, recorreu ao Supremo Tribunal Federal após o Tribunal de Justiça de São Paulo bloquear 13% dos repasses do fundo eleitoral ao seu diretório estadual. A decisão de Gilmar suspendeu a ordem do TJSP e determinou que todos os tribunais regionais federais do país deverão seguir esse posicionamento. Gilmar Mendes justificou a liminar, afirmando que o bloqueio poderia comprometer a neutralidade das eleições, pois algumas candidaturas prejudicariam a realização de campanhas e dos deslocamentos dos candidatos. Ele destacou que as destinações dos recursos estão previstas na lei e que existem mecanismos rigorosos de controle, como a prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral. O ministro afirmou ainda que o fundo eleitoral deve ser utilizado exclusivamente para custear campanhas e os valores não utilizados devem ser devolvidos à União. STF suspende parte de lei estadual que versa sobre compartilhamento de energia elétrica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu parte de uma lei de Goiás sobre o compartilhamento de infraestrutura em serviços públicos de energia elétrica. A decisão, tomada em resposta a uma ação de inconstitucionalidade da ABRADE, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. A ABRADE aponta que a norma pode afetar os preços de distribuição de energia e interferir na competência da União sobre o assunto. A Lei 22.474 de 2023 define diretrizes e condições para o compartilhamento de postes, torres e dutos entre os serviços de energia elétrica e telecomunicações, incluindo valores máximos para as unidades de infraestrutura. Moraes destacou que a Constituição reserva à União a exploração dos serviços de energia elétrica e que a lei estadual pode conflitar com a legislação federal já regulamentada pela ANEEL. O ministro Flávio Dino, do STF, concedeu parcialmente uma liminar em ação do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, impondo restrições a municípios que contrataram advogados estrangeiros para litigar fora do Brasil. A decisão exige que os municípios apresentem cópias dos contratos e suspendam pagamentos relacionados a cláusulas de êxito, sem autorização prévia do Supremo Tribunal Federal. O IBRAM alegou que municípios afetados por desastres socioambientais contrataram advogados no exterior, como no Reino Unido, para buscar reparações. Esses contratos, baseados em cláusulas de êxito, poderiam expor os cofres públicos e as vítimas a riscos financeiros, pois grande parte das indenizações ficaria com os escritórios. Flávio Dino concordou que os contratos de risco celebrados pela administração pública são irregulares, como já decidido em precedentes do TCU. Ele destacou a importância de avaliar as condições em que municípios brasileiros litigam em tribunais estrangeiros, devido às implicações para o patrimônio público e a reparação de danos no Brasil. A liminar determina que os municípios devem apresentar cópias dos contratos e abster-se de realizar pagamentos de honorários sem autorização expressa do STF. A validade das ações judiciais no exterior será examinada após manifestação dos órgãos competentes. A medida ainda será submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal para análise colegiada. Novo desdobramento envolvendo as empresas JF
e Paper Excellence. Tem novo capítulo no STF para ver quem ficará com o controle da Eldorado Celulose. O ministro Nunes Marques, do STF, marcou uma audiência de conciliação para o dia 18 de novembro, às 17 horas, na disputa bilionária entre a JEF, controladora do grupo JBS, e a Paper Excellence, sobre a aquisição da Eldorado Celulose. A venda da empresa, feita em 2017 pelos irmãos Josley e Wesley Batista, valorizada em 15 bilhões de reais, gerou uma série de disputas judiciais. O caso, que começou em arbitragem e foi levado à justiça, envolve a anulação da decisão arbitral e um conflito de competência que resultou na suspensão do processo. A decisão do ministro ainda será analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A Associação de Comércio Exterior do Brasil questiona a constitucionalidade desse dispositivo, que estabelece a obrigatoriedade de oferta pública de aquisição em caso de alienação do controle de uma companhia aberta. A AEB argumentou que a recente decisão do STJ, que determinou a indenização à CSN na razão da aquisição de ações da Uzi Minas pelo grupo Ternium, gerou insegurança jurídica no mercado. Diante disso, a AEB solicita ao STF que limite a aplicação do artigo 254-A a casos específicos e declare a inconstitucionalidade de interpretações que ampliam indevidamente o seu alcance. Se gostou do vídeo, considere se inscrever. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.